Olá, segue mais um tutorial da Status Informática. Esta videoaula continuará a apresentação do módulo de operadores. Nos vídeos anteriores, nós verificamos a aba de listagem ou o preenchimento de telefones em potencial. Neste, analisaremos outras abas e outros encaminhamentos que são possíveis dar para os contribuintes. Na aba de todos, por exemplo, que é uma das abas que serão utilizadas diariamente, assim como pagantes e não pagantes, agendados e confirmação, os operadores, ao selecionar um contribuinte, podemos verificar que o sistema já preencheu o campo de histórico. Este é um campo que traz toda a trajetória e o passado do contribuinte na relação com a instituição, ou seja, o cadastro possui outras doações efetivadas, o operador tem acesso a essas outras informações anteriores para melhor diálogo com o contribuinte. Neste caso, apresenta a data da última doação, a data da última ligação, o valor, a data de movimento de quando foi dado baixa, quais são os status, a data de pagamento, os operadores, entre outras informações que são pertinentes para o operador quando está no diálogo ou na negociação com o contribuinte. Nós partiremos agora para a simulação de uma doação para um contribuinte eventual, justamente para exemplificar o conceito de VL, o famoso VL, que significa voltar a ligar. Selecionarei um contribuinte, abrirei a ficha e transitarei nos campos até chegar em doação. Perceba que o tipo de categoria deste contribuinte é E, eventual. É esta categoria E, eventual, que solicita uma data de VL, uma data de voltar a ligar. Neste exemplo, utilizaremos o tipo de doação zero, ou seja, recibo. O sistema já preenche a quantidade de parcelas, uma única. No caso de um contribuinte eventual, só há a possibilidade de colocar uma única parcela. E o campo que se abre para o operador digitar é a data de VL, ou qual data deverá voltar a ligar para este contribuinte após argumentar e fechar uma doação. A operadora terá de respeitar um intervalo de 28 dias até a próxima ligação. Ou seja, hoje, neste exemplo, estamos no dia 24/5. Então, a operadora não poderá colocar o VL deste contribuinte para 26/5, para 2 dias para frente, para ligar novamente para ele e passar o script de uma nova doação. Não, o sistema já faz este aguardo de 28 dias, impossibilitando colocar uma data anterior. É claro que esta informação é parametrizada e pode ser regulada. Então, colocaremos aqui dia 24/6. Geralmente é de mês em mês que se retorna a doação para o contribuinte. Transito do campo com o Enter. A data de doação é a data combinada de quando o mensageiro deverá receber ou retirar a doação na casa do contribuinte. O valor, colocarei aqui na simulação R$ 10. O sistema já soma esta parcela para o dia 25/5, data de ligação dia 24/5, no valor de R$ 10, dentro do histórico deste contribuinte. Aqui significa que está pendente com o telemarketing, ou seja, ainda precisa ser impresso para ter um número de recibo e ter uma data de movimento. Ok? Imediatamente, o contribuinte é liberado da tela do operador. Na próxima simulação que faremos, nós iremos alterar o tipo de categoria de E eventual para C fidelizado, justamente para ampliar a quantidade de parcelas disponíveis. A diferença entre a categoria C fidelizada e a categoria E eventual é que, na eventual, a operadora deverá retornar a ligação todos os meses para confirmar uma nova doação. Então, ela tem a data de VL, que é a data de voltar a ligar. O contribuinte de categoria C fidelizado não tem data de VL. A operadora já lança uma quantidade de parcelas pré-combinadas com o contribuinte para meses futuros. Por exemplo, nós estamos hoje no dia 24/5,
a operadora irá lançar parcelas para o mês 6, 7 e 8 sem precisar ligar. Simularemos aqui a execução dessas parcelas. Abrirei um contribuinte que está neste banco de dados de simulação, transfiro o tipo de categoria de E para C e vou para os campos abaixo. Manterei o tipo de doação recibo e alterarei com o cursor o campo parcelas de 1 para 6. É possível lançar até 12 parcelas de uma vez. Completo a quantidade de parcelas combinada com o Enter. Pagamento com cheque nós ainda não iremos ver mais para frente. E aqui eu coloco as datas de doações. Suponhamos que um vai para amanhã, dia 25/05 de 2017. Com o Enter eu coloco o valor, baseado no histórico do contribuinte, e o sistema já volta o cursor para a próxima doação. Então são 6, ele vai pedir 6 datas distintas. Aqui ele sugere 25/6. Se eu dar Enter e confirmo o mesmo valor com outro Enter, vou transitando entre os meses. A data de doação sugerida aqui é dia 24/7, porque dia 25/7 pode cair no final de semana ou num feriado. Então, o sistema já faz este cálculo na sugestão das parcelas. Perceba que todas as parcelas já foram lançadas no histórico do contribuinte, estão pendentes, esperando as datas de pagamento. A próxima do dia 25/5, do 6, do 7, do 8, do 9 e do 10. Clicando mais um OK ou Enter, o contribuinte mais uma vez sai da tela da operadora. Para a mesma categoria C, nós temos a opção de fazer um pagamento com cheque. Esse pagamento com cheque não pode ser feito para contribuintes eventuais e precisa de mais do que uma parcela. Colocaremos no exemplo 4, dando Enter, o cursor vai para o pagamento com cheque. Se clicarmos aqui, deixarmos assinalado e darmos mais um Enter, o sistema faz a seguinte questão. Todas as doações lançadas serão enviadas de uma única vez. Deseja retornar? Se sim, ele exclui o envio de pagamento por cheque. Se não, ele aceita realmente a doação por pagamento por cheque. Essa doação significa o quê? Significa que o contribuinte fidelizado terá todos os recibos enviados de uma única só vez. Então, para os 4 meses, no caso aqui, seguintes, irão os 4 recibos já impressos. Então, esses 4 recibos vão direto para o contribuinte e o contribuinte marca nos cheques os dias que são referentes a cada recibo, para os meses anteriores. Os cheques vão sendo depositados, vão caindo de acordo com cada mês. Clicando não continuaremos. Data de doação vai ser confirmada com o contribuinte. Vou colocar um valor ilusório aqui. O sistema também coloca a quantidade de recibos no histórico enviado. O sistema também dispõe de algumas formas de arrecadação, que nós iremos chamar de tipos de doações, identificada na tela do operador neste campo aqui. Clicando na seta, o sistema oferece uma cascata de opções, onde a primeira é a opção por via de recibo, que significa donativos recebidos em dinheiro diretamente na instituição ou por intermédios de mensageiros e cobradores. Nós temos também a opção de boletos, que são donativos recebidos por meios de boletos enviados por correio ou por e-mail. Também podem ser impressos e enviados via mensageiro ou cobradores, mas não dependem dos mensageiros para serem recebidos. Temos também débitos em contas de luz e conta de água, são donativos recebidos através de convênios com as instituições, as empresas de água e de luz, como a CEMIG, por exemplo, em Minas Gerais, a Eletropaulo, por exemplo, em São Paulo, que são instituições que disponibilizam convênios para que essas doações sejam arrecadadas através desses débitos. E por crédito, que são donativos online, recebidos por meio de cartão de crédito
ou através de máquinas de transição financeira e de arrecadações. Verificaremos agora os casos em que os contribuintes não contribuíram. A operadora, ao abrir a tela do contribuinte e percebendo que o mesmo não efetuará a doação nesta abordagem, deve teclar ESC no seu teclado, que o sistema irá perguntar: libera para processamento com a sigla NC, que é de não contribuinte. Se for um contribuinte eventual ou tipo de categoria E, o sistema já pede uma data de VL, que é quando deverá ser retornada esta ligação. Colocaremos uma data fantasia aqui para efeito de simulação ou efeito didático. Por exemplo, 2/7/2017. Se for um contribuinte tipo categoria C, este contribuinte já ficaria, teoricamente, 28 dias num período de descanso, até ser retomado, ser pego pelo repique e jogado novamente na tela da operadora. Mas, nos casos de VL, o operador que decide quando deverá retornar a ligação, muitas vezes acordado com o contribuinte. Pronto, o contribuinte saiu da tela de pagantes deste operador. Agora nós veremos como a operadora pode agendar um contribuinte e como organizar os contribuintes agendados. Então, como havíamos dito anteriormente, nós temos a aba de agendados, onde se o contribuinte estiver em vermelho, significa que o horário de agendamento já ultrapassou o horário marcado. E se o contribuinte estiver em azul, significa que ele ainda está dentro do horário agendado. Para agendar um contribuinte, selecione o mesmo, clique em Agendar, ou neste botão aqui, Agendar. Ele traz alguns dados do contribuinte, como o código, o nome, para quando será agendado, é possível agendar para o mesmo dia, e a hora, por exemplo. Confirma agendamento, sim. Nós o verificaremos aqui na tela de agendados. E quando der o horário exato agendado, o sistema buscará a data do computador. Ao tentar abrir a tela de qualquer contribuinte, ou seja, o trabalho diário da operadora, teclando Enter, o sistema trará a seguinte mensagem: o contribuinte Marli Batista foi agendado para tal horário. Deseja ligar agora? Se sim, ele abre a tela do contribuinte agendado para efetuar a doação. Se não, ele segue para as próximas abas. Ele já traz aqui, como nós colocamos, o código da contribuinte Marli 300 em vermelho. Ele não libera da tela. Para liberar, é só teclar Enter, ESC e liberar para processamento, pedindo uma data de VL. Selecionando outro contribuinte, se quisermos agendar para uma data muito futura, o sistema também bloqueia, como por exemplo 2/9, ele traz a mensagem data de agendamento maior do que o permitido. Todas essas informações são parametrizadas com as políticas da instituição. Se o operador quiser ver os contribuintes já agendados para ter uma ideia, uma noção de agendamento, ou caso ele tenha agendado algum por algum motivo equivocado, pode-se clicar em Opções, Contribuintes e Agendados. Ele trará os contribuintes agendados que não foram liberados. Se o contribuinte já foi liberado para processamento, ele não é mais considerado como um agendado. E aqui traz a quantidade total de registros agendados.